Nós voltamos com Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre a crise política brasileira e a crise ética que se instaurou envolvendo aí os políticos e demais instâncias políticas no Brasil. Nossa entrevista hoje é com o advogado Jorge Thanos e também com o jornalista Marcel Sheida. Bom, Marcel, a gente estava até debatendo aqui fora do ar, a coisa continuou, a informação foi... A gente está vivendo uma intolerância, mais ou menos isso, que a gente estava falando da radicalidade e tudo mais, e está acontecendo isso mesmo? Então, a intolerância, bom, primeiro pode ser discutido no campo ético, né? Mas nós encontramos a manifestação do intolerante, que eu acho, primeiro, né, um fator que ajuda a explicar, é que ainda a gente não aprendeu a ser democratas. Sim. Nós não aprendemos a democracia, vendo que é mesmo. dialogar com o diferente, com o oposto. Segundo, o discurso comum na cultura brasileira é dicotômico ainda. É o discurso do eu e você, do certo e errado, do diabo e Deus, do adversário e da situação. Esse modelo alimenta muito a intolerância, porque eu não vou aprender a conversar com o diferente. O mundo das redes sociais, que hoje se popularizou demais, e tudo mais. As pessoas ficam encapsuladas, elas acham que tem uma certa liberdade ali, não. Mas quem tem alguma conta em rede social, ela convive por força do projeto dos algoritmos de identificar as similitudes, aquilo que é semelhante. Então você convive com amigos ali que na verdade dizem o que você quer ouvir e vice-versa. Quando vem alguém que se opõe àquilo e que diz algo diferente, aquilo não é tolerável. Só que o que acontece? Quando eu me vejo diante de algo que não me agrada, eu posso agir impulsivamente e ser agressivo com aquilo. Agora, eu posso procurar também entender o outro, né? Que é um sentimento não só do campo da democracia, mas também religioso, né? Um dos fundamentos cristãos aí. Como que você conhece o outro? Você precisa ouvir o outro. Você precisa conhecê-lo. Com o outro, né? Exatamente. Ocorre que nós somos uma sociedade hoje ainda muito focada, muito estruturada no preconceito, no clichê. Então, por exemplo, você vê o pessoal, essa história, coxinha e mortadela. É verdade, já tá rotulado. Exatamente, já está rotulado. Então, à medida em que eu vou rotular você como coxinha ou mortadela, o meu argumento, previamente, preconceituosamente, é contra você. Eu não vou nem ouvir você, percebe? Sim. E isso é um desserviço ao processo político e ao processo democrático. E as ideologias e a ética perderam. também, porque, de certo modo, se você pensar que os valores éticos como lealdade, verdade, honestidade, e que hoje são todos questionáveis, né? Hoje a gente vive mais um mundo da ambivalência moral. Como que eu convivo com o outro? Então, né? Como é que eu vou conseguir? E você vai verificar, por exemplo, que essa intolerância está muito presente hoje na ascensão das religiões pentecostais, neopentecostais principalmente, né? Isso está dentro do processo político. Então a disputa que começa lá com o PT e fala eles ou eu, que o Lula constrói esse discurso, ou eles ou nós. Ou nós. Quer dizer, é o dualismo, né? Essa ambiguidade, exatamente, é péssimo para a democracia. Sim, sem dúvida. Thanos, diante dessa situação, até para que a gente está chegando ao final do programa, como é que fica essa questão? Que eu gostaria de ver a opinião de vocês dois, né? Mas começando aí com o Thanos, essa questão. Em 2018 nós temos aí as eleições. Diante desse cenário que a gente está vivendo, jurídico, político e tudo mais, ético, moral, que a gente está dizendo aqui, como é que a gente vai viver essas eleições de 2018? Nós temos um quadro já formado, né? Os que sobraram da política, né? E os que vão sobreviver. Porque, na verdade, hoje, para você ser candidato, você vai ter que sobreviver, né? Os que não forem condenados em segunda instância, a primeira instância ainda faz recursão. Mas até lá ainda não vai ter muito obviamente não. Obviamente não. Eu acho que muitos desses que estão aí vão disputar. Mas o problema ideológico voltou à tona, né? Porque nós estamos vivendo o problema da direita, Bolsonaro, o problema da esquerda, olha, a esquerda está meio arruinada. São rótulos, como o Sheida acaba de expor. Então nós estamos vivendo rótulos e o eleitor vai ter que pesquisar muito
Ele vai ter que amadurecer, e eu sei que isso não vai acontecer do dia para a noite. Ele vai ter que buscar, você veja, nós temos Bolsonaro, nós temos lá o prefeito de São Paulo, o Dória, como um nome, porque se diz não político. Imagine só se uma pessoa ele que é exerce prefeito, um cargo político, exerce, não é e ele não é político. Alguém que põe o pé na rua para disputar um cargo público, ele já é político. Claro. Aliás, é a essência do ser humano. Claro. Então, Dória representando aí interesses do capital, uma nova visão, e outros que vão aparecer também. Mas esse confronto vai ser só nas urnas. Pode estar certíssimo disso. Porque ainda nós não temos as regras políticas definidas, se vai ser voto distrital, se vai ser lista, se vai ser financiamento público, isso não está estabelecido, e sem dinheiro ninguém vai ser eleito. Então, não se esqueça que o Caixa 2, eu já disse aqui, vou repetir, não é crime, não tem tipo para o Caixa 2. É uma irregularidade que a Justiça Eleitoral, mas ninguém vai ser condenado por Caixa 2. Tenha certeza disso. Só se a Justiça Eleitoral der a chancela de que ela é incompetente, porque todos têm contas aprovadas pela Justiça. Todos. Você chega para um político, outro, não, as contas foram aprovadas pelos tribunais. Todo mundo fala então isso. Os tribunais são incompetentes. O que está acontecendo com eles? Não viram? Eu não preciso ter tribunal. Não é? É mesmo, pro forma. Hoje o Supremo, ele é uma Suprema Corte Penal. Se você avaliar as pessoas que estão precisando de marca-passo, as pessoas que estão precisando órteses, próteses, que estão lá com problemas há décadas na justiça, porque hoje uma ação, com toda a informatização, ainda leva 6 anos, 7 anos. Ela pode ser resolvida em primeiro grau, em 1, 2 anos, mas isso tem recursos que você tem que ir trabalhando. Ainda temos ações pesadíssimas, e o Supremo, ele está mudando. Ele, em função do foro privilegiado, ele está atrapalhando a vida do país. Vai ter que fazer uma força-tarefa. Olha só que coisa louca. Um tribunal como o Supremo é reconhecido internacionalmente pelas suas decisões, vai ter que terceirizar para julgar uma causa dos políticos. Nós temos que dar um jeito. Que não deveria ser função do Supremo. Não, eu acho que não. Supremo Tribunal não é criminal. Está entrando no plano da terceirização já. Mas está terceirizado. O Supremo não cuidar de questões penais. O Supremo só tinha que se dedicar às questões constitucionais. É claro. Sim. Claro. Agora, isso é fruto também do domínio da elite sobre esse poder. Então, à medida que a elite fez essa legislação para se proteger, joga no Supremo a responsabilidade. Mas, Sheida, no passado se justificava, porque o cara estava em Brasília, não tinha informatização. Se ele fosse processado lá em Caxangá do Sul, ele atrasaria o processo. Então, até houve justificativa. Hoje não há mais. Hoje não há. Pessoal, foi muito bom bate-papo aqui. A gente está chegando ao final do programa. Gostaria de agradecer muito ao Marcelo Sheida estar aqui com a gente. Agradecer também ao Thanos, que está aqui com a gente, né, que sempre está com a gente participando aí, né, do Século News, né, toda quarta, né, Thanos? Nós estamos toda na quinta-feira, né? Toda quinta-feira. Bom, obrigado pela participação de vocês. Valeu, acho que a gente pode esclarecer bastante as dúvidas dos nossos telespectadores. E olha, gente, a gente tem que ficar muito atento ao que vai acontecer em 2018 no Brasil e acompanhar muito mesmo, levantar seu senso crítico diante de tudo isso que está acontecendo em nosso país, porque tem algo bom sim, se Deus quiser, acontecendo por detrás de tudo isso daqui. A gente fica por aqui, o Ação Nacional volta na próxima semana com mais um tema a ser debatido. Até lá.